Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins. E hoje abrimos a semana de Soundbite com a Ana Sá Lopes. Viva, Ana! Olá, Ruben! E com o som da candidata autárquica do Partido Socialista em coligação, numa coligação mais alargada, com PAN, LIVRE, Cidadãos por Coimbra, Ana Abrunhosa, candidata à Câmara Municipal de Coimbra pelo Partido Socialista. Vamos ouvir a entrevista à Rádio Observador. Pedro Santos não tem uma obrigação especial de trazer as pessoas que vieram do governo de António Costa. Ele também tem que imprimir a sua marca, também tem os seus conhecimentos, também tem pessoas em quem confia e é natural que queira também trazer as pessoas em quem confia, com quem trabalha uma vida inteira e por isso não acho nada, não vejo com maus olhos que um ou outro ex-governante António Costa não venha na lista, é natural. Ana Brunhosa diz que Pedro Nuno Santos não tem a obrigação de incluir os nomes do governo de António Costa nas listas, uma referência também àquilo que se passa do outro lado da barricada, porque vemos que as listas da AD estão muito apostadas em dar destaque a estes ministros. No lado do PS, Ana Sá Lopes, Pedro Nuno Santos não tem obrigação nenhuma, como diz Ana Brunhosa. Concordas com a candidata? É óbvio que não tem obrigação. Eu acho que, quer dizer, se fosse no PSD já se sabia o que é que havia. Havia uma limpeza geral, que é uma coisa que sempre aconteceu no PSD. O PSD, cada líder, novo líder, limpa das listas os apoiantes do segundo. Aconteceu agora com Montenegro, que escorraçou das listas para o Mota Pinto, Rui Rio escorraçou os homens de Montenegro, Manuel Ferreira Leite escorraçou Passos Coelho. O PSD tem uma longa história, mas o PS também tem alguma história. Nós não nos podemos esquecer que António Costa não convidou Francisco Assis para deputado, nunca. Portanto, António Costa está longe de ter acolhido os seus adversários no seu seio. Portanto, parece... E se formos mais longe, vemos que Mário Soares também houve umas eleições em que não pôs nas listas de deputados os membros do ex-secretariado que se opunham. Portanto, as histórias dos partidos não são muito espetaculares em acolher opositores. Eu acho que Ana Brunhosa vem responder a uma entrevista que José Luís Carneiro deu à mesma Rádio Observador, ao programa Vichy Soase, em que José Luís Carneiro disse que era inaceitável Pedro Nuno Santos não pôr os ministros de António Costa nas listas. É evidente que ao dizer isto em público é uma pressão sobre o secretário-geral grande, que enfim, não sei se foi a fórmula mais inteligente de fazer. É evidente que não tenho quaisquer dúvidas que Pedro Nuno Santos colocará ex-ministros de António Costa nas listas. Estou a imaginar Mariana Vieira da Silva ser número 1 pelo Lisboa, por exemplo. Obviamente não conheço as listas, mas Mariana Vieira da Silva número 1 por Lisboa. Já sabemos o caso do Porto, que é Fernando Araújo, que é um bom candidato, é um excelente candidato mesmo. E para fazer o contraponto à Ministra da Saúde, acho que é o melhor que o... E não me espantaria nada que José Luís Carneiro fosse cabeça de lista em Braga. Agora, esta pressão parece-me um bocadinho um sinal de que uma parte da minoria ainda não percebeu quem é que ganhou as eleições internas do partido. E está com medo de ser corrida das listas. Está com medo de ser corrida das listas. O que me parece... e que... Parece-me isso uma coisa um bocadinho... Não estou a ver o Pedro Nuno Santos a cortar. Também acharia mal que ele só se rodeasse, como o PSD costuma fazer, dos seus tifosi, dos seus apoiantes. Acho que isso seria um absurdo total. Acho que devia mostrar... Obviamente, o José Luís Carneiro teve uma elevada... Perdeu condignamente, não é? Como se costuma dizer. E ele deve mostrar abertura aos seus opositores. Mas reconheçamos que está agora a querer fazer uma pressão por Pedro Nuno Santos que eu nunca vi ninguém a fazer pressão para cima de António Costa para que pusesse Francisco Assis nas listas. Quer dizer, estas coisas são muito engraçadas, mas mudam conforme o tempo e o vento. Agora, nos tempos de António Costa, o PS também estava mais em torno do, entre aspas, grande líder, não é? Portanto, havia menos contestação. O problema é que há muitas pessoas do PS que ainda não olham para Pedro Santos como se ele fosse o líder e ele é o líder. E daí também haja uma data de pessoas que acham que
que tem Que estão mortinhos para que ele perca as eleições. Estão mortinhos que ele este mês perca. de maio. Na entrevista do José Luís Carneiro, da semana passada, que é muito interessante, José Luís Carneiro chega a admitir que Pedro Nuno Santos, perdendo as eleições, se vai embora, se abandona o partido. Ora, isto parte logo, é um péssimo princípio, para já, porque estar a colocar já uma derrota de Pedro Nuno Santos em cima, a 2 meses legislativas, uma derrota do PS, enfim, não é a coisa mais fantástica de ser feita neste momento, mas por um grande líder, como é José Luís Carneiro, um líder Claro. da minoria, um líder derrotado. Depois, ele admite que eu acho que mesmo perdendo, Pedro Nuno Santos fica até às autárquicas, não parece que haja uma demissão imediata, a não ser que, porque demitir-se, mesmo com uma derrota, era um processo inacreditável para as eleições autárquicas que já são ao virar da esquina, porque depois implicava um congresso, isto ia ser portanto, é um absurdo completo haver uma mudança de líder, mesmo com uma derrota. Imagine-se que Pedro Nuno Santos sai do processo eleitoral de 18 de maio com uma derrota humilhante. É um absurdo sair naquele momento. Fernando Nogueira não teve uma derrota humilhante em 1995, mas Fernando Nogueira esperou até às presidenciais para se ir embora. E, no entanto, as presidenciais são umas eleições unipessoais, enquanto as autárquicas são uma grande atrapalhada. O líder sair, abrir-se uma questão eleitoral no meio de umas autárquicas é o pior que o PS fazer. Pode acontecer, e José Luís Ana. Carneiro admite isso. Admite que... Até pode acontecer que Pedro Nuno perca as legislativas e venha a ganhar as autárquicas. E aí gera-se outra confusão, não é? Eu acho que Pedro Nuno Santos depende Neste momento sempre de parece como provável. perder. Depende sempre Pois. de como perder. Eu acho que Pedro Nuno Santos não será o PS, uma minoria do PS com certeza exigirá a sua saída, mas não me parece que o Pedro Nuno Santos acho que Pedro Nuno Santos pode continuar a ser líder do PS se perder bem. Mas pode ganhar, isso é que é verdade. Estamos aqui a funcionar no cenário da derrota, porque também Zé Luís Carneiro nos levou já a pensar no cenário da derrota, e eu percebo que Pedro Nuno Santos O bom das eleições é isso. É que é inesperado até conhecermos o resultado, não é? Exatamente. Por muitas sondagens que se façam. Se o PS perder por pouco, não me parece de maneira nenhuma que Pedro Nuno Santos se vá admitir, se depois, entretanto, não tiver uma derrota nas autárquicas, evidentemente. Agora, antes das autárquicas, não haverá mudança de líder do PS. Eu acho curioso como há imensa gente que dá por adquirido que naquela noite vai haver uma demissão, ou de Montenegro, ou de... Eu não teria certezas nenhumas sobre isso. Nenhumas, zero. Fico à espera de 18 de maio. Cá esperaremos, Ana. Um beijinho e até amanhã. Um beijinho, Ruben. Até amanhã. O Soundbites é um programa de Ana Salopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.